O Senhor por estar aqui nesse altar. É uma responsabilidade muito grande no altar do Senhor. E eu fiquei a semana toda pedindo a Deus uma palavra, não via nada na minha mente, não conseguia achar nada. E hoje Deus falou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos os 3 pilares para uma vida com Deus. Nós estamos num período de carnaval, nós estamos aí numa semana de carnaval. Todos aqui sabem, como cristãos, que hoje é celebrado, hoje se inicia, a festa da carne. Hoje se inicia uma festa pagã, onde as pessoas se reúnem para festejar, para se divertirem e viverem suas vidas normal, achando que tudo está normal, mas quando a gente vai puxar lá de trás, nós vamos entender que é uma festa que começou de deuses que adoram a promiscuidade sexual, bebedeira, vícios e por aí vai. Mas eu glorifico ao Senhor por estarmos aqui hoje. Eu exalto o nome do Senhor porque você veio aqui hoje e Deus tem uma palavra para a sua vida. E esses 3 pilares para uma vida com Deus é algo que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Amém? Quero convidar você para abrir sua Bíblia em Daniel 1. Nesses 3 pilares, nós devemos entender que em meio a muitas ofertas do mundo, em meio a ofertas deste tempo momentâneo, como o próprio carnaval, em meio a libertinagens, a ofertas muito boas que o inimigo tem nos entregue, o primeiro pilar que nós devemos se ater com o Senhor é não se contaminar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, a palavra está sendo dita, então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar no coração de vocês. Não se contaminar. Aqui em Daniel 1, 8 ao 15, eu vou estar lendo. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade. O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os meus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare nossa aparência com as dos jovens que comiam e bebiam no rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluiu. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou comida especial e vinho que havia sido designado ao lugar. Disso lhes deu vegetais. Daniel tinha saído da cidade dele, trazido pelo rei, obrigado para o rei babilônico. O rei Nabucodonosor, então, trouxe esses meninos, junto com algumas iguarias para a Babilônia para servir lá. E chegando lá, o rei Nabucodonosor impôs sobre Daniel que comessem essas comidas oferecidas por ele. Só que Daniel, ele pensou: opa, aqui eu estou numa terra com princípios pagãos, eles adoram a outros deuses. Eu preciso tomar uma providência, eu não vou me contaminar com essa comida que pode ser oferecida a outros deuses. E Daniel ali chamou o rapaz e falou: olha, nos ajude, a gente não quer comer essa comida, eu não vou comer, eu me recuso a comer essa comida. Daniel se recusou a comer e a participar daquela mesa
aonde haviam coisas oferecidas àqueles deuses da Babilônia. E ali o Senhor teve misericórdia e fez com que aquele homem aceitasse o pedido de Daniel. Então o Senhor permitiu que eles comessem vegetais e bebessem água. E aquele homem ficou muito preocupado. Se o rei souber que eu tirei o alimento que ele mandou dar a vocês, ele vai me matar. Aí Daniel, não, calma, vai dar tudo certo. O nosso Deus, Ele vai prover. O nosso Deus, Ele vai nos ajudar. E você vai ver que vai dar certo. Eu me recuso a comer essa comida. Você imagina ali um jovem que está num lugar totalmente diferente da cidade onde ele era. Onde ele estava sendo obrigado a se contaminar com coisas que não pertenciam ao Deus que ele queria. E ele conseguiu ali, com a ajuda do Senhor dele, do nosso Deus. E ele se recusou e ele venceu. E isso nós devemos trazer para os nossos dias de hoje. O primeiro pilar que eu quero dizer para você e para a minha vida: nós não podemos nos contaminar com as coisas que o mundo tem nos oferecido. É verdade, pai. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja o ambiente que você sobrevive, seja na sua escola ou no seu trabalho, não se contamine, não permita que os seus amigos tragam palavras e você acabe entrando naquela conversa. Quando você vê, você está ali conversando o que não deve, você está ali planejando o que não deve. O inimigo das nossas almas, ele é muito sujo. Ele é estrategista e ele é paciente. É verdade. Ele usa pessoas muito próximas a nós. E essas pessoas às vezes dão lugar ao inimigo. E as pessoas acabam nos contaminando. E nós não temos a sabedoria de Daniel. Daniel era um jovem, a Bíblia relata que ele era um jovem. Mas ele às vezes tinha anos de Bíblia. Gente, ser cristão não são anos de igreja. Ser cristão é você decidir ter uma vida com Deus e se separar. Hoje nós temos tantas ofertas do inimigo, mas nós temos que ter determinação na nossa vida. Nós devemos ser pessoas determinadas a não se contaminar com as coisas que o mundo nos oferece. E o segundo pilar que eu quero trazer para você está lá em Judas. Vamos dar uma voltinha na Bíblia. Judas antes de Apocalipse. Amém? É o penúltimo livro antes de Apocalipse. Esse segundo pilar que eu quero dizer para você: quando você consegue não se contaminar com as coisas que o mundo tem te oferecido, você precisa ser perseverante nas coisas de Deus. Quantas das vezes nós não perseveramos em Cristo? Sabe por que vivemos inconstantes? Eu falo isso para os jovens direto. Por que nós somos inconstantes? Porque nós não somos perseverantes em oração, em jejum. Nós não somos constantes e perseverantes em buscar a presença de Deus que nos fortalece dia após dia. Hoje você está aqui nesse culto, o Senhor está falando com você, o Senhor está te instruindo. Teve louvores, onde o louvor renova você, onde o louvor renova a sua vida. Aí você sai daqui, chega lá fora, primeiro problema que vem a você, não quero mais saber. Amanhã você acorda, você não consegue orar, você não consegue buscar o Senhor. Como você vai se tornar perseverante se você não é determinado? Existe uma constância em nós, que nós só temos ela quando nós nos entregamos ao Senhor todos os dias. Eu quero ler lá em Judas, do 20 e 21. Amém? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus os leve para a vida eterna. Meu Deus, coisa linda, Jesus. Edifiquem-se. Como se tornar constantes na presença do Senhor? Se edificando dia após dia. Aleluia. Nós, quando estamos doentes, o que a gente faz quando estamos doentes? Tomamos um remédio, certo? O que você faz para não
manter a sua saúde dia após dia. Você começa a comer alimentos que criam imunidade na sua vida. E na vida espiritual não é diferente. Você precisa criar uma imunidade espiritual. Todos os dias você tem que criar estratégias sobre você e o Espírito Santo. Sabe? Você tem que criar coisas na sua própria vida que te coloquem ali naquela constância de, olha, hoje eu vou orar às 6 da manhã, amém? Hoje eu vou orar às 6 da manhã, porque eu não vou ter tempo depois disso. Ah, mas às 6 da manhã eu vou estar cansado, mas eu sei que meio-dia eu vou ter um tempo para orar. Então você fala e se impõe ali. Você tem que enquadrar a sua vida com a vida de Cristo. Você tem que enquadrar a sua vida com a nova vida que Cristo te deu. Você tem que criar uma imunidade contra as coisas ruins que vêm sobre nós e que nos afastam da presença do Senhor. Eu digo sempre que o inimigo, ele não usa coisas grandes e assustadoras para nos afastar de Cristo. Ele usa pequenas coisas que muitas das vezes nós não nos atentamos e acabamos caindo na cilada de Satanás. E o que acontece conosco? Quando a gente vê, nós já perdemos o fio da meada. E a inconstância vem, e o esfriamento vem, e quando nós vemos, nós já estamos desanimados. E quando vem o desânimo, vem a falta de fé, vem a dúvida, e tudo que mais Ele quer que você tenha dúvida sobre as promessas que Ele pôs sobre a sua vida. Quando você se vê, você já não está mais capaz, e você diz, eu não vou orar, porque o Senhor não vai me ouvir, eu não vou voltar, eu não vou ao culto, porque vai ser vã minha ida nesse culto, porque eu já estou uma semana sem orar. Mas não é dessa forma que Deus vê. O nosso Deus, Ele é dessa forma. Você pecou, você se arrepende, você volta a orar e ali o Senhor te levanta novamente. Muitas das vezes a gente acha assim, eu caí, eu desanimei e para eu voltar de novo vai ser uma longa trajetória. A partir do momento que você se coloca na disposição do Senhor, que você ora, você vai continuar de pé de novo. E as coisas voltam a fluir dentro da sua vida. Você só não pode se desanimar. Você precisa ser perseverante nas coisas de Deus. Dia após dia. Precisamos ser espiritualmente fortes. Como somos fortes espiritualmente? Se alimentando da palavra. A fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. É ela quem nos mantém de pé. É ela quem nos mantém fortes e alimentados. Existem momentos na nossa vida em que Deus ele vive usando pessoas para falar com a gente. Em que Deus vive levantando profetas para falar. E você ouve um louvor e aquele louvor fala no teu coração. Mas existem momentos que o Senhor muitas das vezes ele fica só te observando. Porque Ele quer um novo tempo contigo. Ele quer que você entre na palavra e Ele comece a trabalhar com você dentro da palavra. Muitas das vezes nós somos descansados. Essa é a palavra verdadeira. Nós botamos uma pregação no rádio dentro da nossa casa, mas somos incapazes de abrir a palavra do Senhor para deixar o Espírito Santo fluir dentro de nós. Para deixar o Espírito Santo falar conosco aquilo que Ele quer. Quantas das vezes nós precisamos vir à igreja e nós preferimos ouvir alguém pregar e naquela semana eu já ouvi a voz de Deus, mas não somos capazes de chegar em casa, abrirmos a nossa Bíblia e parar um momento e falar, Senhor, fala comigo aqui. Começar a criar um tempo de intimidade com Cristo. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, sim. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Nós precisamos ter uma vida espiritual com Cristo. Senão nós só vemos o superficial. Chega desse tempo de vermos só com os nossos olhos naturais. É hora da gente começar a ver além. É hora da gente começar a entender que o Senhor ele tem muito mais para nós. E não só nós. Existem vidas que precisam que nós sejamos fortificados. Quantas pessoas ao nosso redor precisam de nós e nós não estamos nos fortificando porque aquelas vidas ainda precisam ser ajudadas. Você está aqui hoje porque um dia alguém te deu a mão,
Alguém falou assim: eu não desisto de você, eu vou te ajudar, eu vou orar por você. Alguém um dia falou assim: não para, irmão, e está na hora, chega nesse momento da gente viver, me ajuda, está na hora de sermos abençoadores de pessoas, está na hora de nós falarmos assim: eu quero te ajudar. Meu Deus, aleluia! A gente vive dessa forma. Ai, me abençoa, irmão, por favor. É claro, todos nós precisamos ser abençoados. Nós vivemos também dessa forma assim: ai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas está na hora, irmãos, de nós como igreja falar assim: é meu momento de abençoar essa vida, é meu momento de ir lá no mundo e buscar aqueles que precisam. Está na hora da gente amadurecer espiritualmente, sermos mais fortes espiritualmente. Chega de sermos fracos na fé. Nós não somos perfeitos, nós não somos os super-heróis da fé, nós somos servos do Cristo Todo-Poderoso. E já estamos começando a ficar alicerçados, estamos alimentando-nos com a palavra, e é hora da gente fazer a diferença na vida dos nossos amigos e irmãos. Precisamos ser fortes espiritualmente. O terceiro pilar que eu quero compartilhar com você está em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Coisa linda, Jesus. Não devemos permitir que o inimigo nos contamine. Não devemos ser inconsistentes, precisamos ser perseverantes. E o terceiro pilar é seguir o alvo. Qual é o seu alvo? Qual o seu foco de estar aqui hoje, neste culto, numa noite chuvosa como essa, que você poderia estar na sua casa? Qual é o seu foco? Qual é o seu alvo? O que você veio fazer aqui? Nós precisamos entender que o nosso maior foco é Jesus. Nós precisamos entender que o nosso alvo é Jesus. Nós precisamos entender que a maior importância que temos em estar aqui hoje é pelo Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Jesus, ele nos ensina que o maior alvo é ser como Ele. Jesus foi homem como eu e você. Ele se absteve da sua própria glória. Ele se esvaziou e ele habitou nessa terra. Ele tinha um corpo como o meu e o seu. Ele era santo. Ele era santo. Mas Jesus, ele amou, Jesus perdoou, Jesus se entregou na cruz. Jesus, ele foi um homem que decidiu viver a vida de Deus aqui. Nós precisamos ser amorosos, nós precisamos ser constantes, nós precisamos amar e perdoar como Jesus fez. O alvo central de estarmos com Jesus é viver na eternidade com Ele. O dia que a gente conseguir entender que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, muitas coisas vão mudar na nossa vida. Muitas coisas vão mudar na nossa trajetória. Nós seremos diferentes. Nós faremos a diferença onde a gente estiver. O nosso alvo não pode ser diferente de estarmos aqui. Ah, mas eu vim debaixo de chuva. Não é por merecimento, é pela graça que você está aqui hoje. Não é porque você é bonito, você tem a melhor roupa. Você está aqui pela graça, porque Jesus, ele derramou sobre você a divina graça. Porque nós não somos merecedores do amor de Cristo, mas Ele nos amou primeiro, antes de você estar aqui e tentar lutar pelo céu, lutar pela sua salvação. Ele te amou. E conforme nós vamos buscando essa
uma menina virou para mim e falou assim: como eu vou amar a Deus mais do que a minha filha? Meu Deus. Eu não soube responder aquilo, eu fiquei pensando, eu falei: Deus, o que eu vou falar para ela? Ela não é cristã. Ela, você está na igreja, você diz que ama a Deus, você canta que ama a Deus. Eu falei: Deus, e agora? Eu falei: eu amo Deus, sim, eu amo Jesus. Eu amo porque antes dele me formar, ele me amou primeiro. Antes que eu estivesse aqui, ele me planejou no ventre da minha mãe. Ele me formou dos meus cabelos até o dedinho do meu pé. Ele planejou a minha voz. Ele planejou o meu nariz pontudinho. Eu tenho um dedinho torto. Ele planejou o meu dedo torto. Ele me amou primeiro. Ele planejou a minha vida. Como eu não vou amar um Deus que me deu vida para estar aqui louvando? Como eu não vou amar um Deus que me permitiu estar aqui nessa noite podendo dar glória a Deus? Como não amar esse Deus? Como não amar o Deus que te deu fôlego de vida? Ah, então Deus não ama quem está no hospital. Não. Deus ama todos nós que um dia foi gerado no ventre. Deus tem projetos, Deus tem planos, Deus tem algo com você. Mas você tem que ter um alvo. Qual é o seu alvo de estar aqui na casa do Senhor? O seu alvo tem que ser o céu e a eternidade. Mas a eternidade ela não é ganhada de qualquer forma, irmãos. Existe um evangelho que tem sido pregado na juventude de facilidades, de a graça me alcançou. Isso não existe. Meu Deus! A graça realmente nos alcançou. Mas para encontrarmos a graça, ainda precisamos ter santidade. Porque a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos ao Senhor. Meu Deus! Se você não conseguir viver os pilares que o Senhor coloca sobre você, de perseverança na palavra, na oração, no jejum, você não verá o Senhor. Não existe outro caminho de ver o Senhor, de ter a unção, de ser usado por Ele, se você não tiver uma vida com Deus. Nós nunca seremos perfeitos, irmãos. Existem coisas em nós que precisam ser trabalhadas dia após dia. Se eu mentia, hoje eu tenho que lutar para não ser mais mentirosa. Aleluia! Se eu fornicar, eu tenho que lutar para que isso não seja mais um alvo que me retira da presença do Senhor. Você precisa lutar. As coisas do Senhor são pela luta, não é pela facilidade. Se está sendo fácil para você, você precisa rever os seus conceitos. A santidade em Deus ainda faz toda a diferença em nós. Nós precisamos compreender que o nosso alvo é o céu. O nosso alvo não é um banco de igreja todos os domingos. O nosso alvo não pode ser bater cartão na igreja, não se envolver com o Senhor. O meu alvo precisa ser a cruz que Cristo carregou por mim. E ao terceiro dia ressuscitou para que hoje tivéssemos vida em Cristo. A vida com Deus ela é alcançada na marra. E nós não podemos abrir mão disso. A salvação precisa ser o nosso maior alvo. Viver com Cristo. Essa foi a palavra que Deus me deu primeiramente. Porque antes de eu querer dizer algo para a igreja, eu preciso receber de Deus. Porque a palavra, ela não é como uma espada que só chega até ele. Ela tem que vir para cá primeiro. E Deus falou isso comigo no meu coração, que eu precisava aprender. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Oh Deus, que maravilhoso. É hora de viver um novo tempo. Quero chamar os jovens aqui. É hora de viver um novo tempo na presença do Senhor. É hora da gente parar de querer viver de migalhas. O rei coloca um
que você possa comer do bom e do melhor que Ele tem para a sua vida. O Rei Jesus, Ele te oferece o melhor alimento para a sua alma, para que você tenha a sua alma nutrida para o grande dia de Cristo. Mas se você não conseguir entender que para você se assentar à mesa do Rei, precisa haver mudança na sua vida, precisa haver mudança na minha vida. O Rei não recebe pessoas com qualquer roupa, o Rei não recebe pessoas de qualquer forma. Precisa haver mudança em nós. Meu Deus! Nós precisamos viver algo novo. Nós precisamos viver um tempo novo na presença do Senhor. É verdade. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero que você diga para o Espírito Santo que você quer viver algo novo na presença dEle. Deixa Ele tratar de você. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Nós queremos viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Se você quer viver algo novo, declare isso para Faz Cristo. o coração arder, Faz o nosso coração queimar por Ti, Jesus. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje. Nós queremos ser visitados por Ti, Espírito Santo de Deus. Traz algo novo, Senhor. Nós queremos mergulhar mais e mais na Tua presença. Chame por Ele. Espírito vem,
o teu nome, Jesus. Aleluia. Muitas das vezes nós só precisamos entender que nós precisamos mergulhar mais em Cristo. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor Ele já fez muitas coisas neste lugar. Mas eu tenho certeza que você precisa, aquele que precisa de uma oração, que sente no seu coração, que precisa de uma ajuda, de uma força, de alguém que segure na sua mão. Quero te convidar a vir aqui à frente. Tem alguém que está precisando que a igreja ore por você, que a igreja te ajude, que a igreja te impulsione. Amém? Se não tem ninguém, que Deus abençoe a sua vida. Mas nunca deixe de entender aquilo que o Senhor te instrui dia após dia. Firmar no Senhor para viver um novo tempo. E que a sua vida seja abençoada pelo Senhor através da sua busca. Mergulhe fundo. Não desanime. Seja constante, porque você é mais do que vencedor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.